Olá, pessoal. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos para a aula 90, a filosofia da dor. E é uma aula bastante interessante, porque a dor está presente no nosso dia a dia. Então, é algo que a gente conhece bem. E seja ela a dor física ou a dor moral, ela faz parte da nossa jornada aqui nesse plano. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre ela. O objetivo da aula é mostrar que a dor, além do resultado da aplicação da lei de causa e efeito, deve ser aproveitada para o crescimento espiritual, desde que encarada somente como experiência, sem revolta. Temos aí um grande exemplo de alguém que sofreu a dor física e a dor moral, que foi Jesus Cristo. E sofreu essa dor, na verdade, sem revolta, sem lamentação, sem se voltar contra Deus, muito pelo contrário. Desde o início, sabendo qual era a sua missão, Jesus se colocou a serviço da vontade divina e aceitou todas as adversidades que vieram junto dessa missão para que ele atingisse assim o seu objetivo final, que era nos trazer um novo evangelho, um exemplo de redenção, de evolução, de aprendizado. Agora, na prática, como que a gente encara a dor sem sofrimento, sem lamentação? Como a aula coloca aqui, entendendo que faz parte do nosso crescimento espiritual. Bom, vamos imaginar que a nossa vida é um rio. Imagina um rio correndo assim por entre árvores, dentro dessas margens, em meio à natureza. Nós somos a água que segue essa correnteza, que seria a vontade divina. Então, a vontade de Deus nos impulsiona ao longo da vida, que é o nosso rio, enfrentando todas as adversidades, porque pelo meio do caminho vão surgindo as pedras, tem galhos, muitas vezes a gente acaba ficando ali represado em alguns cantinhos, mas sempre seguindo o mesmo sentido que nos leva, no caso do rio aí, numa represa, depois para o mar. Nós seguimos sempre nessa mesma direção. Só que nós temos o livre-arbítrio. Então, apesar da vontade divina, da nossa missão estar desenhada quando nós reencarnamos, nós fazemos escolhas ao longo da nossa vida. E essas escolhas podem estar de acordo com a vontade divina, aqui nessa analogia, no sentido da correnteza, ou, algumas vezes, a gente pode fazer escolhas que vão contra essa direção, né? Contra a vontade divina. Apesar de acreditarmos que não, é o que a gente quer, provavelmente é o que é melhor para nós, e assim a gente decide muitas vezes nadar contra a correnteza, seguir um rumo diferente. E aí o que acontece? A gente encontra muito mais dificuldades do que encontraríamos se seguíssemos o curso natural do rio. Trazendo isso para a nossa vida, é como se nós tivéssemos um destino definido, que é a felicidade, mas ao longo do caminho nós vamos fazendo escolhas, seja por conta da nossa personalidade, da nossa experiência de vida, bagagens que nós carregamos dessa existência ou de existências anteriores. Lembrando que nós trazemos para essa vida todos os resgates, né, as provas e as expiações das faltas que nós cometemos em outras existências. Então, muitas vezes a gente olha para uma pessoa que aparentemente é super ética, uma pessoa do bem, que nunca fez mal a ninguém, e essa pessoa passa por muitas dificuldades na vida. E aí a gente questiona a justiça divina. Como assim? Por que essa pessoa passa por tanta dificuldade? Ou aquele velho pensamento, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Né? Eu não fiz por merecer. Só que a gente não sabe as coisas que nós fizemos antes, né? Que nós não temos consciência. Eu não sei vocês, mas eu tenho bastante medo de primeiro levar mais débitos, né, para a vida seguinte, então tento me manter no mínimo no neutro, né, com os aprendizados que são possíveis, fazendo reforma íntima, mas eu morro de medo de me deparar com uma prova de algum débito que ficou de outra vida, né? A gente não sabe o que a gente aprontou. E assim segue
o curso da nossa vida. Então, como é que funciona o surgimento desses obstáculos, os castigos, as dores? Na verdade, acho que todo mundo já ouviu a frase: Deus castiga, toma cuidado. Mas será que ele castiga mesmo? Porque se a gente lembrar do Livro dos Espíritos, nas primeiras questões que falam sobre Deus, os atributos de Deus, Deus é infinitamente perfeito e justo, um Pai misericordioso. Então, como que um pai que ama seus filhos quer ver o sofrimento deles? É uma contradição, né? Não pode ser verdade. E, obviamente, Deus quer a nossa felicidade, né? Como seus filhos. E toda a sua criação tem como potencial a perfeição. E nós, principalmente os seres humanos, que fomos criados à sua imagem e semelhança, somos co-criadores nessa criação, nesse universo. O que significa que nós temos o poder de decidir sobre o nosso destino, né? As escolhas que nós fazemos. E toda essa criação se encadeia de forma perfeita com uma série de leis naturais, né? As leis da física, leis naturais, leis de Deus, são regras que regem todo o universo, toda a criação de Deus. A gente no Espiritismo estuda como a lei da justiça, a lei do amor, a lei do trabalho, tem a lei da reencarnação. E imagina a nossa pequenez de um ser humano, ali naquele planetinha azul, dentro do sistema solar, que faz parte de uma galáxia, que faz parte de todo um conjunto de galáxias. Nós somos muito pequenos dentro da criação de Deus. Então, como tudo isso conversa, como tudo isso funciona de maneira automatizada? Porque pensa na perfeição da natureza, tudo respeita ciclos, né? Os ciclos das fases da Lua, das estações do ano, dos movimentos dos planetas. Eu imagino Deus como um programador de computador que desenvolveu um sistema e programou lá alguns algoritmos, algumas regras para que esse sistema funcione de maneira perfeita, para que nós, usuários, possamos interagir, usar esse sistema no nosso dia a dia para trabalhar, para estudar. Só que, muito sábio, ele criou regras também para prevenir os erros, sabendo que nós, como leigos, a gente não sabe exatamente como manipular esse sistema, né? Não fomos nós que criamos. Então, ele cria regras para proteger a gente, né? E aí a gente vai lá, acessa um site meio esquisito que aciona lá o sistema de alerta. Poxa, provavelmente tem um vírus. Aí o sistema impede que a gente entre no site. É um aviso. Aí a gente pensa, poxa, mas eu queria tanto entrar naquele site, vou tentar de novo. Aí o sistema de novo sobe o alerta. Não, pera, tá tentando entrar de novo. Vai baixar vírus na máquina. A consequência pode ser ruim. Então, a máquina trava. E aí eu falo, nossa, não, de novo, fechou, eu vou tentar. E eu continuo, até que dá pau no computador, eu tenho que chamar um técnico. Isso quando o vírus não se instala na máquina, rouba meus dados, e aí o problema é muito maior. Então, o que é isso? É Deus prevenindo que a gente siga o caminho errado, né? Então, em toda a sua criação, ele desenhou essas leis que regem todo o universo, todas as criações, os seres. Nada está acima dessa lei, não existe exceção à regra. E tudo leva no sentido da evolução, para que todos nós alcancemos a perfeição. E aí, ao longo do caminho, na medida em que nós vamos ganhando cada vez mais autonomia, conforme nós vamos evoluindo, autonomia para fazer as nossas próprias escolhas e, eventualmente, cometer erros, as dores vão surgindo como sinais de alerta, para que a gente pare um pouco, pense, acerte a rota, volte algumas casinhas, tente de novo e não insista no erro. Errou uma vez, a gente sofre as consequências. Errou duas vezes, as consequências são maiores. E assim por diante, até que a dor seja tão insuportável que quebre esse ciclo, que faça a gente realmente enxergar que nós estamos no caminho errado. Então,
É basicamente assim: seguiu as leis naturais? Sim. Então, eu alcanço a paz de espírito, certo? Porque estamos seguindo, estamos jogando o jogo segundo as regras. Se eu não seguir as leis naturais, eu esbarro numa dor, em alguma adversidade. E essa dor pode ser, eu posso lidar de duas maneiras diferentes com essa dor, com revolta ou com compreensão. Se eu agir com revolta, pensando assim, poxa, eu não merecia, ai, que Deus é esse que permite que uma pessoa boa passe por essas coisas, que coisa, e fica se lamentando, se lamentando. Eu só alimento mais a minha dor, porque eu entro num ciclo vicioso de dor, revolta, aí eu sinto mais dor, aí eu sinto mais revolta, e eu fico ali presa. Agora, se eu encaro a dor com compreensão, entendendo que é para o meu bem, né? Eu posso ter bastante dificuldade de entender estando no meio do furacão, né? Porque é fácil falar quando está tudo certo. Agora, quando a gente está passando por uma situação difícil, realmente é difícil encarar a dor com compreensão. Mas na medida que nós vamos entendendo que a dor faz parte da nossa jornada e que, na verdade, é uma demonstração da misericórdia divina, porque é uma chance de entender realmente que estamos, de repente, no caminho errado, aí eu vou pelo caminho do crescimento, né? E do crescimento, aí eu encontro a paz de espírito, porque eu estou seguindo o caminho da minha jornada de evolução. Então, a dor sinaliza o erro e nos impele à mudança, né? Então, quando a gente encara a dor de primeira como um sinal de alerta, poxa, eu estou fazendo alguma coisa de errado, sem revolta, com compreensão, então eu consigo transformar a causa da minha dor em uma virtude, né? Então, quais são as causas das nossas dores? Tem a justiça, o orgulho, a vaidade, a avareza, egoísmo, maledicência, sensualidade, ódio. Se a gente pegar aquela listinha de sentimentos que a gente usa como guia para preencher caderneta, todos aqueles defeitos e vícios são causas de dores na nossa vida. Então, se a gente parar para analisar com cuidado tudo que está nos acontecendo nesse momento, eu faço bastante isso. Às vezes eu estou sentindo uma angústia, assim, eu não consigo explicar de onde está vindo, eu paro um pouco e escrevo. Eu sou uma pessoa que eu preciso escrever para entender as coisas. Cada um tem um caminho diferente. Pode ser terapia, pode ser meditação, pode ser um esporte, alguma válvula de escape. Algo que faça você entrar nesse processo de reflexão, para analisar da onde está vindo essa dor. Às vezes é muito difícil de identificar. Se é uma dor física, é mais óbvio, né? Porque eu tô com dor nas costas agora. Por que que eu tô com essa dor? Porque eu tô com uma postura péssima. Então, eu vou ajustar minha postura, com certeza vai passar essa dor. Tô com uma dor no estômago, porque eu me alimentei mal, comi um negócio que normalmente não me faz bem, então aqui é a explicação, comi coisa errada. Quando é uma dor moral, né, que a gente fala, uma tristeza, uma angústia, poxa, o que está me preocupando? Ah, estou me preocupando, poxa, perdi o emprego. Eu tenho medo de que falte algo na minha casa. Da onde vem esse medo? E a dor da perda do emprego? O que isso está fazendo com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com a minha expectativa de futuro? E aí eu vou investigando as causas, né? E aí eu vou encontrar ao longo do caminho esses defeitos que são justamente os pontos que nós temos que trabalhar na nossa reforma íntima. E a partir daí, identificando o erro, a causa, fica mais fácil para traçar um plano para mudança e finalmente chegar ali nas virtudes que a gente tanto quer. A fé, a paciência, a resiliência, a fraternidade, a bondade, o amor. E tudo isso vem por intermédio da dor. Porque se a gente estivesse sempre naquela situação cômoda, estou muito bem, paz de espírito total. Eu não saio do lugar, concorda? A gente só se força a mudança quando tem algo incomodando. E isso é natural do ser humano pelo nosso estágio evolutivo. A gente está ainda no caminho de provas e expiações. Por isso a dor faz tanto parte da nossa vida, do nosso dia a dia, porque a gente precisa da dor para seguir adiante, para sair dessa zona de conforto e buscar um crescimento. E aí o livro amarelo nos traz uma visão um pouquinho diferente da dor também. Ele divide a dor praticamente em três
dependendo do nosso estado, do nosso estágio evolutivo. A dor mais comum, porque nós somos espíritos inferiores, é a missão individual, que são os resgates desta ou de outras vidas para depurar nosso espírito, através da reforma íntima. Então, conforme a gente vai analisando, buscando a causa das nossas dores, nós vamos entendendo que a causa está sempre dentro de nós, porque nós temos os defeitos. Os defeitos, os vícios são nossos. Por mais que a gente muitas vezes culpe outras pessoas e situações, e às vezes pode acontecer, né, de algo acontecer com a gente que não estava no nosso controle, mas a dor em si está sempre no nosso controle, porque a dor, não sendo a dor física, já pelo desenvolvimento de uma doença, de alguma coisa assim, a dor é um estado de espírito, né? A tristeza ou a felicidade não são lugares, são estados de espírito. E só nós temos o poder de sair de um lugar ruim, né? Desse sentimento negativo e ir para um lugar bom, né? Ir atrás dessas virtudes através da reforma íntima. Seguindo na evolução, nós temos os espíritos missionários. Então, a dor aparece como essa missão, a dor do outro, como um sentimento máximo de empatia e responsabilidade pelo próximo. Então, é um espírito que já está um pouquinho mais evoluído, ele sofre não só pelos seus defeitos, que ainda tem que depurar, mas principalmente por tudo que ele vê ao seu redor. Então, e a gente pode sentir um pouquinho disso também, idealmente, né? É bom que a gente sinta, porque a nossa evolução, apesar de nós estarmos muito focados no nosso crescimento individual, nós dependemos de outras pessoas, de outros seres, né? Nós temos que evoluir enquanto planeta, enquanto humanidade. Então, não adianta eu super evoluir e deixar minha família para trás, porque isso também vai ser causa de dor mais para frente, porque no desencarne a gente não vai poder se encontrar, porque eu estou lá migrando para um planeta super feliz e minha família está lá ainda amargando as penas, ou em vida mesmo. A gente sabe que a nossa tranquilidade não se resume só à nossa vida, ao nosso bem-estar. A gente se preocupa com as pessoas que a gente ama. E no caso dos espíritos missionários, vai muito além da família, dessa relação consanguínea. São pessoas que realmente se entristecem e têm dor na alma de ver alguém passando necessidade. E nós começamos a desenvolver um pouco esse senso na medida em que vamos evoluindo. E aí a gente vai migrando, né, adquirindo novas virtudes e sentindo essa dor, que é a dor da evolução. Porque quanto mais consciência nós temos das coisas que precisamos melhorar, dos nossos erros, mais dói errar, mais dói ver coisas ruins. E por fim, o nosso governador planetário, Jesus, que não sentia a dor carnal de um homem, ou a tristeza de ser traído por Pedro que negou, ou de ver a humanidade não acreditando nas suas palavras, precisando de milagre, ver para crer. A dor para ele jamais é um impeditivo, né? Algo que coloca medo nele. Eu sempre pensei, nossa, como que Jesus, sabendo que morreria na cruz, aceitou essa missão e seguiu o seu caminho, o seu trabalho? Ele não tinha medo, né? Poxa, que morte violenta. Claro que não, porque é um espírito extremamente evoluído e, e a dor, na verdade, para ele é a força motriz para transformar a tudo e a todos. A dor seria de encarnar, porque sendo um espírito extremamente evoluído, esse por si só já foi um processo bem difícil. Mas Jesus enxergando, tendo a visão de fora, né, do contexto completo, sabendo que a humanidade migra para a perfeição, que nós todos temos capacidade para isso. Quem tem mais fé do que Jesus? Ele está lá envolvido, está mexendo direto com o cara, com Deus. Ele é a pessoa incumbida da nossa evolução. Então, ele sabe qual é o nosso destino. Ele não fica triste, ele não fica com dor de ver a gente errando. Claro que ele gostaria que a gente evoluísse mais rápido, que a gente compreendesse sua lição, mas ele sabe que nós estamos errando e é um momentinho da nossa existência. Lembrando que ele tem a visão geral, ele sabe que
o espaço de uma vida, o tempo de uma vida é mínimo perto de toda a existência da alma. Ele sabe que a gente vai chegar num resultado, num final feliz, né? Então ele está ali lidando com essas adversidades de uma forma bastante diferente do que nós, quando nós nos deparamos com a adversidade, porque nós temos uma visão muito limitada de tempo, de espaço. Quando a gente sente uma dor, parece que é para sempre, né? Parece que nunca vai melhorar, a gente não consegue enxergar um futuro, a gente fica muito preso, às vezes, ao passado, como era, ou no futuro, como deveria ser, e agora está sendo diferente. Nos falta essa visão mais aberta, né? Mais expandida. Então, como a gente faz para lidar com essa dor? Né? Até que a gente se torne um espírito missionário, que dirá um governador planetário, que falta só um pouquinho. Primeira coisa, assumir responsabilidade. A gente precisa compreender a dor e a sua causa. Então, quebrar um pouco esse paradigma de que dor é ruim. Claro, dor é ruim. Quem gosta de sentir dor? Só que a dor está na nossa vida por um motivo muito específico. Ela traz uma oportunidade de mudança. Que, assim, eu não conheço ninguém que seja super motivado sem sentir dor. Né? Às vezes a gente julga uma pessoa, poxa, essa pessoa é extremamente motivada, focada, ela segue perseguindo novos objetivos e conquista cada vez mais coisas, mas lembra que a gente nunca conhece o que se passa na cabeça das pessoas, na vida íntima, nas emoções. A dor pode ser sempre uma semente para o bem, mas depende muito de como nós lemos essa dor, como nós recebemos a dor na vida. Às vezes a gente acha que a pessoa não passa por dor nenhuma porque ela já aprendeu a lidar melhor com a dor. Quando começa a aparecer, ela já entende, poxa, pera, tem alguma coisa que eu preciso mudar aqui. E já toca o pau e segue a vida e tenta outras coisas. Enquanto que tem pessoas que ficam lá se lamentando e cada dor é um planeta nas costas. E tudo isso traz consequências muito diferentes para as vidas das pessoas, né? Então, compreender a dor e a causa. Entender que a causa está dentro de nós. Não adianta terceirizar. Ficar triste, claro, a gente reage, né, aos estímulos externos. Então, uma pessoa que agiu com indiferença conosco, um filho que é indiferente. Claro que eu vou ficar triste, mas eu vou entender o que eu fiz para causar essa indiferença. Porque eu não posso mudar o que a outra pessoa faz, né? Eu consigo mudar o que eu faço, o que eu penso. É o que está no meu controle, que é o segundo ponto aí, o que está sob o seu controle. Não adianta querer terceirizar a culpa, né, a causa das nossas dores, porque a gente não consegue, a gente tem uma visão limitada e um poder de atuação muito mais limitado na vida dos outros. Né? O que a gente pode efetivamente mudar é o nosso pensamento e o nosso comportamento, a nossa atitude. Buscar a solução. Eu tenho uma dor, eu preciso encontrar um caminho. Agir. Né? Não adianta planejar e não sair do lugar. Precisa ir para ação. E deixar para trás tudo que não depende de você. Dentro de um problema, sempre vão existir pontos que fogem do nosso controle, certo? Às vezes, você está lá se lamentando porque gostaria de uma promoção no trabalho. Aí você culpa o chefe, culpa o mercado de trabalho que está complicado mesmo, a economia, os colegas de trabalho, culpa todo mundo. Mas espera lá, o que você está fazendo para mudar essa situação? Você está fazendo tudo que está ao seu alcance, mostrando serviço, mostrando motivação, estudando, se aperfeiçoando, ou buscando novas oportunidades que sejam. Fazer tudo que você consegue mudar e esquecer um pouquinho as coisas que não dependem tanto de você, a economia. Poxa, preocupa, a gente está vivendo uma pandemia, mas se a gente for se preocupar 24 horas por dia com o que está acontecendo lá fora, a gente surta, porque são coisas que não estão no nosso controle. A gente tem que buscar a paz de espírito que a gente consegue na medida do possível. Então, para mim, a pandemia me assusta. Como eu consigo controlar? Eu não estou lá na linha de frente, nem atendendo as pessoas, não estou buscando a cura, não estou trabalhando nas vacinas.
Então, a gente se sente um pouco impotente, né? Então, o que eu posso fazer para tranquilizar minha cabeça? Bom, estou me formando, eu sei que estão estudando vacina, as pessoas, na medida do possível, estão se cuidando. Quem não estiver se cuidando, que estiver ali no meu ciclo de convívio, eu vou ficar mais tranquila se eu orientar, se eu passar um conselho, ó, não se encontra, usa máscara, tá bom, então eu fiquei mais tranquila. Agora, para minha paz de espírito, o que eu vou fazer? Eu vou focar na minha família, eu tô dentro de casa, então eu vou focar aqui. Como é que eu torno a minha vida, o meu dia a dia mais tranquilo? Eu vou ler história para minha filha, vou brincar, vou tentar deixar o ambiente mais leve para o meu marido, vou estudar, vou trabalhar, enfim. Encontrar o caminho que está no seu alcance e deixar o resto para trás, senão você surta. E aí, na questão 984 do Livro dos Espíritos, diz: as vicissitudes da vida são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos no estado de espírito. Então, lembrando, né? Assumir responsabilidade, porque muitas vezes as dores são consequência direta do que a gente faz nessa vida, em existências passadas, ou são provas que nós mesmos escolhemos quando fomos reencarnar, né? Então, não adianta culpar ninguém. Nós somos a causa principal de qualquer dor na nossa vida. E aí, alguns tipos de dores, né, que o Livro dos Espíritos trata. Temos a dor da escassez. Quem não tem medo de passar fome, de passar frio, de não poder dar para a família o que ela precisa? Agora, de onde vem essa causa, essa dor, né? Quando a gente tira, é claro, o medo da fome, porque são necessidades básicas e fazem parte, esse medo faz parte da nossa lei de conservação, né? Faz parte natural. Agora, aquela dor de quando a gente perde o emprego, quando a gente está na pendura, o que nos impede de mover, de continuar o caminho, de buscar alternativas? Muitas vezes o orgulho de aceitar um emprego que pague menos, ou sair da carreira, buscar uma ocupação completamente diferente daquela que a gente esperava, porque a gente tem orgulho, né? A gente não quer se rebaixar, não quer fazer menos do que a gente fazia antes. E isso gera dor, né? Isso é uma dor. E aí, o aprendizado, né? Que o livro dos espíritos nos traz. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E é de se pensar, porque quando a gente fala em vida material, é um ponto que gera um pouquinho de dúvida, porque nós temos necessidades materiais. Então, qual é o ponto, a linha limite entre a necessidade e o desejo? Né? O desejo daquilo que é supérfluo e que, consequentemente, pode nos trazer algum tipo de dor. Porque a gente vai ter que trabalhar muito mais para ter mais dinheiro para comprar as coisas que a gente não precisa. E eu sei disso porque eu sou publicitária, a gente estuda isso na faculdade. Eu tinha um professor que falava: vocês têm que aprender a vender o que as pessoas não precisam comprar. Né? E isso é péssimo, né? Porque gera uma série de problemas no mundo, não só na pessoa em si, que vai criar uma série de expectativas de consumismo, de materialismo, como no mundo inteiro. A gente vê o resultado disso no meio ambiente, no planeta, com a desigualdade social, com a escassez de recursos naturais. Então, o mais rico é aquele que tem menos necessidades, ou seja, você se preocupa com necessidades básicas. Você tem isso, ótimo, claro, você tem que almejar crescer na vida, estudar, se aperfeiçoar, mas sem ser escravo das coisas materiais, né? Lembrando que a gente está de passagem por esse mundo, a gente não vai levar nada. Então, se você está ocupando muito o seu tempo com coisas materiais, ao invés de ocupar seu tempo com a sua reforma íntima, sua evolução espiritual, seus aprendizados, então a balança está errada e isso vai te trazer dor. Seguindo, a vocação mal empregada. O livro dos Espíritos nos traz alguns exemplos, como quando o jovem manifesta o desejo de estudar uma profissão, para seguir uma carreira, e os pais são contra, querem que ele faça outra coisa. Ou mesmo aquele sentimento de você escolheu o que você queria,
está trabalhando, mas você sente que não está contribuindo o suficiente. Está no lugar errado, na hora errada. Qual o motivo disso? Tem várias causas, né? Às vezes inveja, porque você queria fazer igual a outra pessoa, o orgulho, o materialismo também, egoísmo, a ganância, o próprio ócio, né, de fazer menos do que você poderia fazer. E aí ele diz, não há profissão tola e não é a situação que desonra. Ou seja, todos nós nascemos com uma vocação, com habilidades, competências que vêm com a gente para o mundo. Tantas outras a gente vai desenvolvendo ao longo da vida na medida dos nossos esforços, dos nossos interesses, das circunstâncias em que nós crescemos, que nós convivemos. E a gente, então, precisa aprender a alinhar essa vocação com um propósito de vida. E um propósito de vida que não só nos beneficia, mas principalmente beneficia o mundo. Porque nós estamos aqui para crescer, para evoluir individualmente, mas para ajudar todo mundo a evoluir também. A dor da perda, quando a gente perde um ente querido, e essa dor é muito complicada, porque é difícil mesmo, dói, e mesmo nós espíritas, sabendo o que acontece depois da morte, é difícil lidar, né, com a falta de uma pessoa. E por que a gente sente essa dor? Né? Vamos entender que é claro que a gente vem de uma cultura também que a morte, né, nos foi ensinada como algo extremamente negativo. Também faz parte lá das nossas necessidades básicas de preservação, preservar a vida. Agora, se a gente entende que a vida é passageira, que a gente está aqui para aprender, que saindo daqui vamos para um lugar melhor, então é egoísmo nosso pensar que uma pessoa que estava sofrendo bastante em vida, com uma doença, num leito de hospital, saiu para um lugar melhor, mas não, nós gostaríamos que ela estivesse com a gente, aqui, junto. A saudade dói, mas a gente tem que entender que é a lei. E no Espiritismo encontramos o consolo pela certeza do futuro e do reencontro. Então, entenda que existem caminhos para a gente lidar com as dores, né? Não só descobrindo a causa, mas também buscando esse tipo de consolo. Né? E esses caminhos nós temos que ir atrás, a gente tem que estudar, tem que ler a respeito, tem que sair daquela zona de conforto para ir atrás da solução para as nossas dores. A dor da ingratidão. E aí vem a lição, é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Então, como toda dor traz a oportunidade de mudança e de aprendizado, a ingratidão também, né? Porque a gente pensa, poxa, não vou mais fazer nada para essa pessoa, super ingrata, nossa, nem ligou porque eu fiz. É uma prova que não interessa, você tem que fazer pelo bem dos outros, sem interesse pessoal. Então, tá aí a prova da persistência em fazer o bem. A dor da morte, né? A gente tem muito medo da morte, apesar de tudo. A gente fica pensando o que a gente vai deixar para trás, o que vamos deixar de viver, ou o medo da morte em si. Quem não compartilha da crença de uma vida após a morte, imagina o desespero, morte é o fim, depois vem o nada, como assim? Então, a morte assusta o homem material porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Então, a gente vê aí um certo padrão entre dor, causa e solução. Para toda dor existe uma solução e para toda dor existe uma causa, e essas causas estão todas dentro de nós. Então, você quebrar o ciclo de uma dor, vencendo a causa, é realmente vencer a força da inércia. Porque quando a gente aprende a fazer as coisas de um jeito, esse comportamento passa a fazer parte do nosso inconsciente. Então, para que a gente altere um hábito, é preciso muito esforço, né? E repetir muitas vezes um ato, seja um pensamento ou alguma ação, até que esse ato seja aprendido e então vá lá para o inconsciente, substituindo aquele velho hábito e se torne algo natural da nossa parte. Para isso é preciso renúncia. Então, quando a gente escolhe um caminho diferente para a nossa vida, é preciso deixar para trás
esses velhos comportamentos, velhos pensamentos, vícios, e ter muita confiança, que é transformar o medo em fé. Acreditar que a gente consegue, ter fé no lugar para onde nós estamos indo, né? Acreditar no futuro, acreditar em nós mesmos. E a perseverança, porque nem sempre as coisas vão acontecer no ritmo que a gente gostaria ou da forma que a gente esperava. Então, é preciso bastante perseverança, porque pode demorar muito tempo, pode demorar mais de uma vida, inclusive. E aí isso vai contra aquele imediatismo que a gente tem, naturalmente, de querer ver respostas e resultados rápidos. É preciso muita perseverança para errar e continuar acreditando. A gente vê isso na nossa reforma íntima. Quantas anotações da caderneta que a gente vai ler em retrospecto são os mesmos erros. Então, precisa ter bastante perseverança, porque a gente chega uma hora que você pensa, nossa, eu estou repetindo os mesmos erros, como assim? Eu achei que eu estava indo tão bem, voltei para esse erro. Na verdade, você está se esforçando, né, até construir um novo hábito, e isso é difícil mesmo, mas é preciso. E aí, a cada um segundo suas obras, né? A gente sabe que se a gente quer colher, precisa plantar. E dependendo daquilo que a gente planta, nós vamos colher algo diferente. Então, o que todos os nossos defeitos trazem para a nossa vida? Todas essas dores, né? Do imediatismo, do consumismo, do materialismo, do egoísmo, da omissão, da hipocrisia, responsabilidade social. Por mais indireto que pareça ser a consequência, ela sempre está ligada a alguma ação, algum pensamento que nós geramos. A gente sabe o poder de materialização dos nossos pensamentos. Então, começa por lá. Se muitas vezes a gente fala que não estou fazendo nada de errado, mas está pensando. E o pensamento é o primeiro passo para fazer algo de errado, efetivamente. E é a mesma coisa o contrário. Quando a gente pensa positivo, muda a frequência de pensamento, as coisas que nós materializamos são com certeza positivas, né? Então, qual que é o remédio para a dor? No Evangelho segundo o Espiritismo em Provas, ele diz: as fortes provas são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidades na terra, as feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Então, o primeiro passo, aceitar a dor por amor a Deus, compreendendo que não é castigo. Deus usa a disciplina positiva. Quem é pai sabe que não é castigo, não é bater, é deixar colher as consequências dos próprios erros, porque é aprendendo com o próprio erro que a gente encontra as soluções e não repetimos mais os mesmos erros. Então, Deus só permite que a gente sofra pela sua lei de misericórdia, de justiça, para que a gente finalmente aprenda e consiga fazer escolhas melhores no futuro. E para isso a gente tem que se elevar, deixar para trás o passado, o futuro e pensar no presente, o que a gente está fazendo hoje, entender o quadro geral, ir atrás da causa da dor e agir para transformar o problema em solução. E ter muita paciência, sabendo que a nossa existência é muito maior do que essa vida. Então, uma dor que parece eterna hoje não demora nada perto da nossa existência. Ela vem para um bem muito maior, porque se a gente passar por essa dor com resiliência, com compreensão, com amor, a gente só vai colher bons frutos lá na frente, né? Enquanto que se a gente passar com lamentação, com revolta, nós vamos voltar a encontrar essa mesma dor lá na frente. E escreve, e olha as coisas que acontecem na sua vida. Sempre assim, quando a gente tenta fugir de um problema, esse problema encontra a gente mais uma vez lá na frente. E aí, é aquilo, né? Deus escreve certo por linhas retas. Nós é que desviamos do caminho. Eu li isso em algum lugar, não sei quem é o autor, mas é muito real, né? A gente falava, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus traçou a nossa vida, a nossa existência,
nos criou com um destino final bem certeiro, né? A nossa felicidade. Quem escolhe os caminhos sinuosos somos nós, que vamos atrás dessas adversidades, desses obstáculos. Então, cabe a nós encontrarmos esse caminho, né? Entender qual é a vontade divina para a nossa vida. Porque, às vezes, a gente quer tanto uma coisa que parece certa, só que o querer não significa que esse nosso desejo está alinhado com a vontade divina. Então, eu acho que o grande segredo da vida é a gente alinhar os nossos objetivos, o nosso propósito pessoal com essa vontade de Deus. E aí pode parecer complicado, né? Porque, poxa, a vontade de Deus, Deus é um ser, né? Enfim, tão abstrato, é tão difícil. Como saber, então, qual a sua vontade? Entendendo as leis naturais. A lei da justiça, a lei da ação e reação, a lei do trabalho como ferramenta para essa nossa evolução, a própria lei da evolução, e finalmente a lei do amor, que é o objetivo da nossa vida, da nossa existência. E aí eu vou aproveitar para ler um trechinho de um livro que nem é espírita, na verdade, acho que é mais de autoajuda, mais esperto do que o diabo. Estava aqui em casa, eu fui ler, como não existem consequências, como nada por acaso na nossa vida, né? Calhou de eu estar lendo esse livro, não sei se alguém já leu, são perguntas e respostas como se fosse uma entrevista com o diabo, né? E, na verdade, em sentido figurado, ou o diabo sendo os próprios medos do autor, mas é bem um paralelo com o livro dos Espíritos, e tem muitas coisas que se encaixam perfeitamente. E aqui ele fala: a vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. E mais na frente, o autor pergunta: pelo que você diz, toda adversidade é uma bênção? Ele fala: não, eu não disse isso. Eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente em cada adversidade. Não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem, apenas a semente. Geralmente, a semente consiste de alguma forma de conhecimento, alguma ideia ou plano, ou alguma oportunidade que não teria sido disponível, exceto através da mudança dos hábitos de pensamento, que, por sua vez, acabaram sendo forçados pela diversidade. Então, encerro essa aula com a sugestão de hoje todo mundo pensar em todos os problemas, todas as dores, as adversidades que nós estamos enfrentando e tentar encontrar essa sementinha dentro de cada problema que pode eventualmente se desabrochar numa grande solução para todos os problemas da nossa vida. Muito obrigada.